Oi, gente, bem-vindos à 16ª leitura de Outsider. A gente parou aqui no capítulo 8, página 418. Jack esperou no quarto do Indian Motel, espiando entre as cortinas até ver a van com a placa de deficiente voltar para a estrada. Só podia ser o carro da velha. Um SUV azul foi atrás, sem dúvida cheio dos intrometidos de Flint City. Quando sumiram de vista, Jack foi até o restaurante, onde comeu e depois foi olhar os itens à venda. Não havia creme de aloe nem protetor solar, então comprou 2 garrafas de água e 2 bandanas superfaturadas. Não seriam muita proteção do sol quente do Texas, mas era melhor do que nada. Entrou na picape e dirigiu para o sudoeste, na mesma direção que os intrometidos tinham ido, até chegar ao outdoor e à estrada que levava ao buraco de Marysville e entrou nela. Tá muito um episódio de Scooby-Doo que o vilão sempre fala essas crianças enxeridas. Depois de 6 quilômetros, chegou a uma cabine maltratada pelo tempo no meio da estrada. Devia ser a bilheteria quando o buraco ainda funcionava. Pensou. A tinta, antes um vermelho vibrante, estava agora de um tom rosa de sangue diluído em água. Na frente havia uma placa dizendo: atração fechada, dê meia volta. A estrada estava bloqueada por uma corrente depois da bilheteria. Jack contornou a corrente, sacudindo dentro do carro pelo acostamento de terra, esmagando plantas e desviando de arbustos. A picape deu uma quicada final e voltou para a estrada, se é que dava para chamá-la assim. Daquele lado da corrente havia uma grande quantidade de buracos e deslizamentos que nunca foram consertados. Seu RAM, alto e com tração nas 4 rodas, passava com facilidade por tudo aquilo, jogando terra e pedras longe com os pneus enormes. 3 lentos quilômetros e 10 minutos depois, Hoskins chegou a mais ou menos meio hectare de estacionamento vazio. As linhas amarelas das vagas apagadas, o asfalto rachado e estufado em placas. À esquerda, junto a uma colina coberta de mato, havia uma loja de souvenirs abandonada com uma placa caída que ele teve que ler de cabeça para baixo. Souvenirs e artesanatos indígenas autênticos. Bem à frente, ficava uma ampla passarela de cimento em ruínas que levava a uma abertura na colina. Bom, houve uma época em que havia uma abertura. Agora estava coberta por tábuas de madeira e cheia de cartazes dizendo: não entre, proibida a entrada, propriedade particular e o xerife do condado patrulha esta área. Particular e o xerife do condado patrulha esta área. É claro, pensou Jack. Devem dar uma passada aqui todo dia 29 de fevereiro. Outra estrada abandonada levava para longe do estacionamento, passando pela loja de souvenirs. Seguia por uma encosta da colina e descia pela outra. Levou primeiro a um bando de chalés decrépitos para turistas, também fechados com tábuas, e depois a uma espécie de barracão de serviços onde veículos da empresa e equipamentos deviam ficar guardados. Havia mais cartazes de não entre ali, além de uma mais alegre que dizia: cuidado com as cascavéis. Meu Deus. Jack parou a picape na sombra da construção. Antes de sair, amarrou uma das bandanas na cabeça, deixando-o bizarramente parecido com o homem que Ralph viu no tribunal no dia que Terry Maitland levou o tiro. Eu tava pensando nisso justamente quando ele falou que comprou uma bandana, né? Nossa, eu lembrei exatamente disso. A outra ele pôs no pescoço para impedir que a porra da queimadura piorasse. Abriu a caçamba da picape e tirou com a devida reverência os estojos que continham seu maior orgulho, uma Winchester .300, de ferrolho, a mesma arma que Chris Kyle usou para atirar em todos aqueles turbantes. Jack tinha assistido a Sniper Americano 8 vezes. Com a mira Rifle Scope CIA, bom, 4 em 6 tentativas em um dia bom, e sem vento, e ele não esperava ter que atirar essa distância quando a hora chegasse, se chegasse. Ele viu algumas ferramentas esquecidas no mato e se apropriou de uma forquilha enferrujada para o caso de encontrar cascavéis.
Atrás da construção, uma trilha levava para a encosta da colina, no qual a entrada do buraco ficava. Aquele lado era mais rochoso, não exatamente uma colina, era mais uma área erodida. Havia algumas latas de cerveja no caminho e várias pedras tinham sido pichadas com coisas como Spank 11 e Do Dare esteve aqui. Na metade da subida, outro caminho surgiu, aparentemente de volta até a lojinha esquecida e o estacionamento. Ali havia uma placa de madeira maltratada pelo tempo e cheia de buracos de bala que mostrava um cacique com cocar e tudo. Abaixo dele havia uma seta e a mensagem estava tão apagada que mal dava para ler. Melhores pictogramas por aqui. Mais recentemente, algum palhaço tinha desenhado com uma canetinha um balão de diálogo saindo da boca do índio. Dizia: Caroline Allen chupa meu pau, de pele vermelha. Que horror. Esse caminho era mais largo, mas Jack não tinha ido até ali para admirar. Admirar a arte dos nativos americanos, então continuou subindo. A subida não era perigosa, mas as atividades físicas de Jack nos anos anteriores se resumiam em levantamento de copo em diversos bares. Quando alcançou 3/4 do caminho, ficou sem fôlego. A camisa e a bandana estavam escuras de suor. Colocou a caixa da arma e a forquilha no chão. Se inclinou e segurou os joelhos até os pontinhos pretos dançando na frente dos olhos dele. Desapareceram. Repetindo. Se inclinou e segurou os joelhos até os pontinhos pretos dançando na frente dos olhos dele desaparecerem e os batimentos cardíacos voltarem a algo perto do normal. Hoskins tinha ido até lá para evitar uma morte terrível por um câncer. Um câncer faminto comedor de pele que também levou a sua mãe. Morrer de infarto tentando fazer isso seria uma piada de mau gosto. Ele começou a impertigar, mas parou e apertou os olhos. Na sombra, embaixo de um beiral, protegidas da ação do tempo, havia outras pichações. Mas se tinham sido feitas por adolescentes, eles já devem estar mortos há centenas de anos. Uma imagem mostrava bonecos de palitos com lanças em volta do que podia ser um antílope, ou uma coisa com chifres, pelo menos. Em outra, bonecos de palito estavam na frente do que parecia uma oca. Em uma terceira, quase apagada demais para conseguir entender, um boneco de palito estava de pé na frente do corpo caído de outro boneco de palito. A lança erguia um triunfo. Pictogramas, pensou Jack. E nem são os bons. De acordo com o cacique lá atrás, crianças de jardim de infância fazem melhor. Mas eles vão estar aqui depois de eu morrer, principalmente se o câncer acabar comigo. A ideia o deixou com raiva. Ele pegou uma pedra afiada e bateu nas imagens até ficarem apagadas. Pronto, pensou. Pronto, seus merdas. Vocês desapareceram e eu venci. Ocorreu a Jack que ele podia estar enlouquecendo, ou talvez já estivesse louco. Ele afastou o pensamento e continuou subindo. Quando chegou ao topo da colina, descobriu que tinha uma boa vista do estacionamento, da lojinha e da entrada fechada do buraco de Marshville. O visitante com as tatuagens nos dedos não tinha certeza se os intrometidos iriam até lá, mas se fosse, Jack teria que cuidar deles. Ele não tinha dúvida do que podia fazer com os Winchesters, se eles não fossem, só se voltassem para Flint City. Se eles não fossem, se só voltassem para Flint City depois de conversar com o homem com que foram conversar, o trabalho de Jack estaria feito. De qualquer modo, o visitante garantiu que Jack ficaria novinho em folha, sem câncer. E se ele estivesse mentindo? E se ele puder dar, mas não tirar? E se não existir câncer nenhum? E se ele não existir? E se você estiver maluco? Nossa, eu ia muito achar que eu estava muito maluco. Ele também afastou esses pensamentos, abriu o estojo da arma, tirou em Winchester e montou a mira. Aquilo deixava o estacionamento e a entrada da caverna bem na frente dele. Se os intrometidos aparecessem, estaria do tamanho da bilheteria que ele contornou. Jack foi para a sombra de uma rocha protuberante, verificando antes se havia cobras, escorpiões ou outras formas de vida selvagens lá, e tomou um gole d'água, engolindo 2 anfetaminas juntas. Acrescentou um pouquinho no frasco de 4 gramas de Code que Code vendera para ele.
Não havia brinde quando se tratava de pó colombiano. Agora era só uma tocaia como as dezenas que ele fez durante a sua carreira na polícia. Ele esperou, dando cochilos intermitentes, com a Winchester no colo, mas sempre alerta o suficiente para detectar o movimento, até o sol estar baixo no céu. Ele se levantou e fez uma careta por causa da rigidez dos músculos. Eles não vêm, disse. Pelo menos não hoje. Não, concordou o homem com as tatuagens nos dedos. Ou Jack imaginou que ele tivesse concordado. Mas você vai voltar amanhã, não vai? Ele voltaria sim, durante uma semana, se fosse necessário. Um mês até. Ou seja, ele tá conversando com alguém? Com um maluco lá que... O fantasma? A Cuca, né? Jack desceu a colina, movendo-se com cuidado. A última coisa de que precisava depois de horas no sol quente era um tornozelo torcido. Guardou a arma no estojo, tomou mais água da garrafa que tinha deixado na cabine da picape, estava morna agora, quase quente, e voltou para a rodovia. Dessa vez virando na direção de Tipt, onde talvez pudesse comprar algumas coisas. Protetor solar, com certeza, e vodka. Não muita, ele tinha uma responsabilidade a cumprir, mas talvez o suficiente para conseguir se deitar na porcaria daquela cama bamba, sem ficar pensando em como o sapato foi colocado na mão dele. Jesus, por que ele foi para aquela porra de celeiro no município de Kenny? Ele passou pelo carro de Cloud Bottom, indo na direção contrária. Um não reparou no outro. Capítulo 9, página 422. Certo, disse Love Bottom quando Cloud estava na estrada e fora do campo de visão. O que está acontecendo? O que não queriam que o meu filho ouvisse? Yuni a ignorou por um momento e virou para os outros. O xerife do condado de Montgomery mandou 2 policiais olharem os lugares que Rod fotografou. Eles encontraram uma pilha de roupas ensanguentadas na fábrica abandonada, com a suástica pichada na lateral. Um dos itens era um casaco de auxiliar com uma etiqueta dizendo propriedade do HMU, costurado dentro. Heisman Memory Unit, disse Howie. Quando analisaram o sangue nas roupas, o quanto querem apostar que vai ser de uma ou das 2 garotas Howard. E as digitais que encontraram vão ser de Health Holmes, falou Alec. Mas se ele já tivesse começado a transformação, podem estar borradas. Ou não, discordou Rod. Nós não sabemos quanto tempo a transformação leva e nem se é igual todas as vezes. O xerife de lá tem perguntas, disse Yuni. Eu me esquivei delas. Considerando o que podemos estar enfrentando, espero poder me esquivar delas para sempre. Vocês têm que parar de falar entre si e me contar tudo, disse Love. Por favor, estou preocupada com meu filho. Ele é tão inocente quanto os outros 2 homens, e ambos estão mortos. Entendo a sua preocupação, disse Ralph. 1 minuto. Rory, quando você contou a história para os Bottles no trajeto do aeroporto, mencionou os cemitérios? Não contou, né? Não, só os pontos principais, você disse. Foi o que eu fiz. Ah, esperem aí, disse Love. Esperem só 1 minuto. Teve um filme que eu vi quando eu era garotinha, lá em Laredo. Um daqueles das lutadoras. Lutadoras mexicanas enfrentam o monstro, disse Howie. Nós vimos, uma parte pelo menos. A senhora Gibney trouxe. Não é nível de Oscar, mas é interessante. Foi um dos que teve a participação da Rosita Munhoz, disse Love. A Cholita luteadora. Nós todos queríamos ser ela. Eu, minhas amigas, até me vesti como ela no Halloween. Minha mãe fez a fantasia. O filme sobre o Cuco foi apavorante. Tinha um professor ou cientista, não lembro bem, mas o Cuco pega o rosto dele e quando as luteadoras enfim o encontram, ele estava vivendo em uma cripta ou caverna no cemitério local. A história não é assim? É, disse Rod. Porque isso é parte da lenda, ao menos na versão espanhola. O Cuco dorme com os mortos, como, em teoria, os vampiros fazem. Se essa coisa existe mesmo, disse Alec, é um vampiro, ao menos de certa forma. Precisa de sangue para fazer o elo seguinte da corrente.
para se perpetuar. Mais uma vez, Ralph pensou: vocês estão ouvindo o que dizem? Ele gostava muito de Holly Gibney, mas também queria nunca tê-la conhecido. Graças a ela, havia uma guerra acontecendo na sua cabeça e ele desejava desesperadamente uma trégua. Holly se virou para Love. A fábrica vazia, onde a polícia de Ohio encontrou as roupas ensanguentadas, ficava perto do cemitério onde Ralph Holmes e os pais dele estão enterrados. Mas mais roupas foram encontradas em um celeiro não muito longe de um antigo cemitério, onde alguns ancestrais de Terry Maiden estão enterrados. Então a pergunta é a seguinte: tem algum cemitério por aqui? Love pensou. Eles esperaram, por fim ela disse: tem um cemitério em Plainview, mas não em Marysville. Porra, nós não temos nem igreja. Tinha uma, a Nossa Senhora da Misericórdia, mas pegou fogo 20 anos atrás. Merda, murmurou Howie. E um cemitério familiar? Perguntou Holly. Às vezes as pessoas enterram familiares na própria propriedade, não? Bom, não sei as outras pessoas, respondeu a idosa, mas nós nunca tivemos um. Minha mãe e meu pai estão enterrados em Laredo, e a mãe e o pai deles também. Antes disso, seria em Índia, de onde minha família migrou depois da guerra da secessão. E o seu marido? Perguntou Howie. George? A família dele era de Austin, e é lá que está enterrado, ao lado dos pais. Eu pegava o ônibus de vez em quando para ir visitá-lo. Em geral, no aniversário dele, levava flores e tudo mais. Desde que essa DPOC começou, não fui mais. Bom, acho que acabou, disse Uni. Love pareceu não ouvir. Eu cantava, sabe, quando ainda tinha fôlego, e tocava violão. Vim de Laredo para Austin depois do ensino médio por causa da música. Nashville Soul é como chamam. Consegui um emprego na fábrica de papel na rua de Brazos, enquanto esperava pela minha grande chance no Carousel ou no Broken Spoke, ou em qualquer lugar que fosse, fazendo envelopes. Nunca tive a minha grande chance, mas me casei com um contramestre. Era George e não me arrependi até ele se aposentar. Acho que estamos fugindo do assunto, disse Harry. Deixe ela falar, disse Ralph. Ele sentia um formigamento e a sensação de que alguma coisa chegando. Ainda estava além do horizonte, mas chegando. Continue, Sra. Bolton. Ela olhou para Harry com dúvida, mas quando Harry sentiu e sorriu, Love sorriu de volta, acendendo outro cigarro e continuou. Bom, depois de cumprir 30 anos de serviço e pegar a aposentadoria, George quis se mudar para cá, para o quintal, no meio do nada. Claro que só tinha 12 anos. Nós o tivemos tarde, bem depois de decidirmos que Deus não nos daria filhos. Claude nunca gostou de Marysville, sentia falta da agitação e dos amigos imprestáveis. As más companhias sempre foram um fraco dele. Eu também não gostei muito daqui no começo, mas passei a apreciar a tranquilidade. Quando se fica velho, é só isso que a gente quer. Vocês podem não acreditar nisso agora, mas vão ver. E aquela ideia de cemitério familiar nem é tão ruim agora que penso nela. Poderia ser pior do que ir para debaixo da terra do quintal, mas acho que Claude vai acabar carregando meu corpo e os meus ossos para Austin, para poder me deitar com meu marido, como fiz na vida. E não vai demorar muito. Ela tossiu, olhou para o cigarro com repulsa e enfiou no meio dos outros do cinzeiro lotado, onde fumegou malignamente. Sabem, por que viemos para Marysville? George botou na cabeça que ia criar alpacas. Depois que elas morreram, o que não demorou, ele decidiu criar Golden Doodles. Se vocês não sabem, Golden Doodles são uma cruza de Golden Retriever e com Poodle. Meu Deus. Vocês acham que a evolução aprova uma mistura dessas? Eu duvido. Foi o irmão dele que botou essa ideia na cabeça dele. Não tem idiota maior no planeta do que Roger Bolton, mas George achava que era dinheiro certo. Roger se mudou para cá com a família e os dois tiveram sócios. Enfim, os filhotes de Golden Doodles, Poodles é Golden com Poodles, então é Gold Doodles, morreram que nem alpacas. George e eu ficamos meio apertados de dinheiro depois disso, mas tínhamos o suficiente para sobreviver. Só que Roger pôs todas as economias dele naquela ideia idiota. Então, ele foi procurar trabalho e... Ela parou, uma expressão de surpresa surgindo no rosto.
O que tem, Roger? Perguntou Ralph. Porra, disse Lovebottom. Eu sou velha, mas isso não é desculpa. Estava bem na minha cara. Ralph se inclinou para a frente e segurou uma das mãos dela. Do que está falando, Love? Ele usou o primeiro nome dela, como sempre acabava fazendo na sala de interrogatório. Roger Bolton e os 2 filhos dele, primos de Cloud, estão enterrados a menos de 6 quilômetros daqui, junto com 4 outros homens. Ou talvez fossem 5. E aquelas crianças, claro, gêmeos. Ela balançou a cabeça devagar, para frente e para trás. Fiquei com tanta raiva quando Cloud pegou 6 meses em Garrisville por furto. E com vergonha foi quando ele começou a usar drogas, sabe? Mas vi depois que foi misericórdia de Deus. Foi misericórdia de Deus. Porque se ele estivesse aqui, estaria com eles. Não o pai dele. Àquela altura, George já tinha tido 2 ataques cardíacos e não podia ir. Mas Cloud, sim, ele teria ido com eles. Para onde? Perguntou Alec. Ele estava inclinado para frente agora, olhando intensamente para ela. Para o buraco de Marysville, respondeu ela. Foi lá que os homens morreram e onde estão até hoje. Capítulo 10, página 425. Ela contou que foi como naquela parte de Tom Sawyer, quando Tom e Beck se perdem na caverna. Só que eles conseguiram sair depois. Os gêmeos Jamison, com apenas 11 anos, nunca saíram. Nem aqueles que tentaram salvá-los. O buraco de Marysville engoliu todos. Foi onde seu cunhado conseguiu trabalho depois que a criação de cachorros deu errado? Perguntou Ralph. Ela sentiu. Ele já tinha feito algumas explorações lá, não na parte pública, mas no lado da Arriga. Quando se candidatou, foi contratado como guia em um piscar de olhos. Ele e os outros guias levavam os turistas em grupo de 12, mais ou menos. É a maior caverna de todo o Texas, mas a parte mais popular é que as pessoas queriam mesmo ver. Era a câmara principal. Era um lugar incrível, parecia uma catedral. Chamavam de Câmara do Som, por causa da... como é que se diz? Da acústica. Um dos guias ficava embaixo, uns 120 ou 150 metros abaixo, e sussurrava o juramento à bandeira. E as pessoas no alto ouviam cada palavra. Os ecos pareciam não parar nunca. Além disso, as paredes eram cobertas com desenhos indígenas. Esqueci a palavra para isso. Pictogramas, disse Uni. Cada pessoa recebia um lampião a gás Coleman quando entrava, para poder olhar os desenhos ou as estalactites penduradas no teto. Tinha uma escada de ferro e uma espiral que ia até o fundo, 400 degraus ou mais, girando e girando e girando. Ainda está lá, eu acredito, mas não confiaria nela agora. É úmido lá embaixo e ferro enferruja. A única vez que desci a escada, fiquei muito tonta, e eu nem estava olhando para as estalactites, como a maioria das pessoas. Podem acreditar que tomei o elevador para subir. Descer é uma coisa, mas só um idiota sobe 400 degraus quando não precisa fazer isso. O fundo tinha uns 200 metros de um lado ao outro. Havia luzes coloridas para exibir os rastros de minerais nas pedras, e uma lanchonete Repetido. Havia luzes coloridas para exibir os rastros de minerais nas pedras, uma lanchonete e 6 ou 8 passagens para explorar. Tinha nomes, não consigo lembrar, mas tinha a Galeria de Arte Navajo, onde ficava a maior parte dos pictogramas, o Escorrega do Diabo e a Barriga da Cobra, onde você tinha que se inclinar e engatinhar em algumas partes. Dá para imaginar? Dá, disse Holly. Ai. Essas eram as principais. Havia ainda mais saindo delas, mas estavam fechadas, porque o buraco não é só uma caverna, mas dezenas que descem e descem. Algumas nunca foram exploradas. Fácil de se perder, disse Alec. Pode apostar. O que aconteceu foi o seguinte. Havia 2 ou 3 aberturas a partir da passagem da Barriga da Cobra, que não estavam fechadas,
por tábuas e nenhum outro tipo de barreira, porque eram consideradas pequenas demais para serem motivos de preocupação. Só que não eram pequenas demais para os gêmeos, supôs Ralph. Acertou na mosca. Carl e Calvin Jamieson, 2 pirralhos atrás de confusão, e conseguiram encontrar. Eles estavam com um grupo que entrou na barriga da cobra, logo atrás da mãe e do pai no fim da fila, mas não estavam mais com eles quando saíram. Os pais, bom, não preciso dizer como foi difícil para eles, preciso. Meu cunhado não era o guia do grupo do qual a família Jameson fazia parte, mas estava no grupo de busca que foi atrás deles. Meu palpite era de que ele foi o guia desse grupo, mas não tenho como saber. Os filhos dele também faziam parte do grupo? Perguntou Howard. Os primos de Cloud? Sim, senhor. Os garotos trabalhavam lá meio período e foram correndo assim que souberam. Muita gente foi, porque a notícia se espalhou como um incêndio na floresta. No começo, não pareceu que seria um grande problema. Eles ouviram os garotos gritando de todas as aberturas que saíam da barriga da cobra, e sabiam exatamente em qual eles tinham entrado, porque quando um dos guias apontou a lanterna, deu para ver um chefe arriga de plástico que o Sr. Jameson tinha comprado para um dos filhos na lojinha. Deve ter caído do bolso quando ele estava engatinhando. Como falei, todo mundo os ouvia gritando, mas nenhum dos adultos cabia no buraco. Não dava nem para alcançar o brinquedo. Eles gritaram para os garotos voltarem, até o som das vozes deles. E se não houvesse espaço para dar meia volta, para eles virem de ré. Apontaram lanternas e as balançaram. No começo, pareceu que os garotos estavam chegando mais perto, mas de repente as vozes começaram a ficar mais distantes, e mais ainda, até finalmente sumirem. Nossa, que estranho, né? Tipo, será que não dava pra ter ido de ré? Ou pode ser que, sei lá, vai que tenha vários divisões, né? Então, eles achavam que estavam indo de ré, mas só que acabou que eles estavam indo para outro caminho e não pelo caminho que eles foram, né? Se quer saber minha opinião, eles nunca chegaram perto. A acústica engana, disse Yuri. Ah, tem isso também, né? Sim, senhor. Então Roger disse que eles deviam ir para o lado Arriga, que ele conhecia bem das explorações que tinha feito, o que chamam de espeleologia. Quando chegaram lá, ouviram os garotos de novo, com clareza, chorando e gritando, e pegaram cordas e luzes do galpão de aquecimento, e entraram para buscá-los. Parecia a coisa certa a ser feita, mas acabou sendo o fim deles. O que aconteceu? Perguntou Yoni. Você sabe? Alguém sabe? Bom, como eu disse, o lugar é um labirinto. É exatamente o que eu comentei. Acho que era tipo um labirinto mesmo. Ainda tem essa coisa da acústica, né? Eles deixaram um homem para ir passando a corda e amarrar mais, caso precisassem. Evie Brinkley era o nome dele. Ele saiu da cidade pouco depois, foi para Austin, ficou de coração partido, mas pelo menos estava vivo e era capaz de andar no sol. Aqueles outros, Love suspirou. Não tem mais luz do sol para eles. Ralph pensou na situação, no horror, e viu o que sentia no rosto dos outros. Eve estava nas últimas dezenas de metros de corda livre quando ouviu uma coisa que disse que parecia uma bombinha colocada embaixo de uma tigela de metal. O que deve ter acontecido foi que algum idiota disparou com uma pistola, torcendo para atrair os garotos para o grupo de busca. E houve um desabamento. O quê? Eve estava nas últimas dezenas de metros de corda livre quando ouviu uma coisa que disse que parecia uma bombinha colocada embaixo de uma tigela de metal. O que deve ter acontecido foi que algum idiota disparou com uma pistola, torcendo para atrair os garotos para o grupo de busca, e houve um desabamento. Entendi. Não foi Roger que fez isso. Eu apostaria $1.000. O velho Rod era um idiota em relação a muitas coisas, principalmente sobre aqueles cachorros, mas nunca o suficiente para disparar uma arma em uma caverna, onde o ricochete poderia ir para qualquer lugar. E onde o som poderia fazer um pedaço de teto desabar? Disse Alec. Deve ter sido como disparar uma arma para dar início a uma avalanche nas terras altas. Então eles foram esmagados, disse Ralph. Love suspirou e ajeitou a cânula que tinha ficado torta. Não, talvez fosse melhor se tivessem sido.
Pelo menos teria sido rápido, mas as pessoas na caverna grande, a câmera do som, conseguiam ouvi-los pedindo ajuda, que nem os meninos. Àquela altura, havia 60 ou 70 homens e mulheres lá, ansiosos para fazer o que pudesse ser feito. Meu George tinha que estar lá, pois o irmão e os sobrinhos dele estavam entre os perdidos, e desisti de segurá-lo em casa. Fui com ele para ter certeza de que não ia tentar fazer nenhuma besteira, como entrar atrás. Isso o teria matado. E quando esse acidente aconteceu? Disse Ralph. Cloud estava no reformatório? Escola de Treinamento de Garysville. Acho que era o nome, mas sim, era um reformatório. Holly tirara um bloco amarelo da bolsa e estava inclinado sobre ele, fazendo anotações. Quando cheguei no buraco com George, estava escuro. O estacionamento é de bom tamanho, mas estava quase todo lotado. Instalaram umas luzes fortes em portes e, como todas as picapes e pessoas correndo de um lado para o outro. Parecia que estavam fazendo um filme de Hollywood. Entraram pela parte arriga, carregando lanternas de 10 células, usando capacetes e casacos acolchoados, como jaquetas protetoras. Eles seguiram a corda até o desabamento. Foi um longo caminho até tiveram que atravessar água parada em uma parte. O desabamento foi bem ruim. Eles levaram a noite inteira e metade da manhã seguinte para abrir caminho. Àquela altura, as pessoas na caverna grande não ouviam mais os pedidos gritando. O grupo do seu cunhado não ficou esperando pelo resgate do outro lado, imagino, disse Yoni. Não. Eles tinham desaparecido. Roger ou um dos outros pôde ter achado que sabiam o caminho de volta até a caverna principal, ou talvez estivessem com medo de que outras partes do teto desabassem. Não dá para saber, mas eles deixaram um rastro, pelo menos no começo. Marcas na parede, guicho no chão, moedas e pedaços de papel. Um homem deixou o cartão de boliche de Tippett Lanes, mais um carimbo e ele ganharia um jogo de graça. Estava no papel. Como João e Maria deixando a trilha no miolo de pão, refletiu Alec. De repente tudo sumiu, disse Love. Bem no meio de uma galeria. As marcas, as moedas, bolinhas de papel, tudo. Como as pegadas da história de Bill Samuels, pensou Ralph. O segundo grupo de busca continuou andando por um tempo, chamando e balançando a lanterna, mas ninguém respondeu. O homem que escreveu a notícia no jornal de Austin entrevistou uns sujeitos do segundo grupo de busca e todos disseram a mesma coisa. Havia caminhos demais para escolher, todos descendo, alguns sem saída e outros indo até chaminés, tão escuras quanto poços. Eles não podiam gritar por medo de dar início a outro desabamento, mas um deles gritou mesmo assim, e realmente outro pedaço de teto caiu. Foi quando concluíram que era melhor sair de lá. Nossa, coitados. Mas com certeza eles não abandonaram a busca depois de uma tentativa, disse Howie. Não, claro que não. Ela pegou outra coca no isopor. Abriu e tomou metade de uma vez. Não estou acostumada a falar tanto e fico com a boca seca. Ela verificou o tanque de oxigênio. Estava quase acabando. Mas tem outro ali no banheiro, com o resto dos meus remédios, se alguém puder ir buscar. Alec Perry cuidou dessa tarefa, e Ralph ficou aliviado quando a mulher não tentou acender um cigarro enquanto os tanques eram trocados. Quando o oxigênio estava fluindo de novo, ela continuou a história. Houve mais de 10 grupos de busca que foram lá ao longo dos anos, até o terremoto de 2007. Depois disso, passou a ser considerado perigoso demais. O terremoto atingiu só 3 ou 4 graus da escala Richter, mas cavernas são frágeis. A câmera de som aguentou bem, apesar de alguns estalactites terem caído no teto. Algumas passagens desabaram. Sei que a que chamavam de Galeria de Arte foi uma delas. Desde o terremoto, o buraco de Marysville está fechado. A entrada principal está bloqueada, e acredito que a de Arriga também. Por um momento, ninguém falou nada. Ralph não sabia em relação aos outros, mas estava pensando em como deve ter sido morrer lentamente debaixo da terra na escuridão. Não queria pensar nisso, mas não conseguiu evitar. Estou pensando a mesma coisa. Love disse. Sabe o que o Roger me falou uma vez? Não pode ter sido mais de 6 meses antes de ele morrer. Ele disse que o buraco de Marysville talvez fosse até o inferno, e isso o torna um lugar onde esse seu forasteiro se sentiria em casa, não acham?
Nenhuma palavra sobre isso com Cloud quando ele voltar, disse Rod. Ah, ele sabe, disse Love. Era uma família dele. Cláudio não gostava muito dos primos, eles eram mais velhos e pegavam muito no pé dele, mas ainda assim eram família. Rory abriu um sorriso, mas não daqueles radiantes. Não chegou aos olhos dela. Tenho certeza de que sabe, mas ele não sabe que nós sabemos, e é assim que tem que ficar. Capítulo 11, página 431. Love, agora parecendo extremamente cansada, quase exausta, disse que a cozinha era pequena demais para 7 pessoas comerem com conforto. Então, eles teriam que fazer a refeição no quintal, no que ela chamou de gazebo. Ela contou, com orgulho, que Claude o construiu para ela com um kit que comprou do Home Depot. Às vezes fica meio quente lá, mas costuma bater uma brisa a essa hora do dia, e tem tela para proteger dos insetos. Holly sugeriu que a idosa fosse se deitar um pouco e deixasse o grupo arrumar as coisas para o jantar lá fora. Mas vocês não sabem onde ficam as coisas. Não se preocupe com isso, respondeu Holly. Encontrar coisas é o meu trabalho, e esses cavalheiros vão ajudar, tenho certeza. Love cedeu e foi até o quarto, onde ouviram grunhinhos com o esforço e depois o gemido das molas da cama. Ralph saiu para a varanda para ligar para Jane, que atendeu no primeiro toque. ET telefone casa, disse ela com alegria. ET telefone casa ou ET telefone casa? Não sei. Tudo tranquilo por aí? É certa televisão. Os policiais Remedy e Yates estão assistindo a corridas da NASCAR. Acho que apostas foram feitas, mas eles comeram todos os brownies. Queria um brownie. Lamento ouvir isso. Ah, e Betsy Rings passou aqui para mostrar o bebê. Eu nunca diria para ela, mas achei um pouco parecido com Wilton Crunchhill. Escuta, acho que Troy ou Tom deviam passar a noite aí. Eu tinha pensado nos dois, na cama comigo. Podemos nos aconchegar. Talvez até ficarmos abraçadinhos. Meu Deus, do nada. Que boa ideia. Não esqueça de tirar fotos. Havia um carro se aproximando. Claudio Bolton voltando de Tipit com o jantar. Tranque tudo e ligue o alarme, tá bom? As trancas e o alarme não ajudaram na outra noite. Faça as duas coisas de qualquer jeito, só para eu dormir tranquilo. O homem, que era idêntico ao visitante noturno da sua esposa, estava... Deixa eu ver a página... Estava naquele momento saindo do carro, e vê-lo provocou em Ralph uma sensação estranha de visão dupla. Tudo bem, vocês descobriram alguma coisa? Difícil saber. Isso não era exatamente verdade. Ralph achava que eles tinham descoberto muita coisa, mas nenhuma delas boa. Vou tentar ligar de novo mais tarde, agora eu tenho que ir. Tudo bem, fique em segurança. Vou ficar, te amo. Também te amo, e estou falando sério, fique em segurança. Ele desceu os degraus da varanda para ajudar Claude Bolton com as sacolas do Hardway Heaven. A comida está fria, como eu falei, mas ela me escuta? Nunca escutou e nunca vai escutar. Não tem problema. Frango requentado sempre fica duro. Eu escolhi purê de batata, porque batata frita requentada é horrível. Eles foram na direção da casa. Claude parou no pé da escada da varanda. Tiveram uma boa conversa com minha mãe? Sim, respondeu Ralph, se perguntando como lidar com aquilo. No fim das contas, Claude resolveu por ele. Não me conte, pode ser que o cara consiga ler a minha mente. Então você acredita nisso? Ralph estava curioso. Acredito que aquela mulher acredita, aquela Holly. E acredito que alguém pode ter estado aqui ontem à noite. Então, nem quero saber o que conversaram. Talvez seja melhor, mas... Claude... Acho que um de nós devia ficar aqui com você e a sua mãe hoje. E eu estava pensando que o Tenente Sabo podia fazer isso. Você espera problemas? Porque a única coisa que estou sentindo agora é fome. Não problemas exatamente, disse o detetive. Só estava pensando do que... Se alguma coisa ruim acontecer por perto, e se por acaso alguma testemunha disser que a pessoa que fez essa coisa ruim era muito parecida com Claude Bolton, seria bom ter um policial que pudesse testemunhar que você nunca saiu de casa na casa da sua mãe. Claude pensou. Talvez não seja uma má ideia, só que não temos quarto de hóspedes nem nada. O sofá vira a cama, mas, às vezes, minha mãe se levanta quando não consegue voltar a dormir e vai para a sala assistir televisão.
Ela gosta daqueles pastores inúteis que ficam gritando pedindo oferenda. Ele sorriu. Mas tem um colchão na parte de trás. E vai ser uma noite quente. Ele pode acampar lá fora. No gazebo? Cláudio sorriu. Isso mesmo. Eu mesmo construí aquilo. Capítulo 12, página 433. Holly colocou o frango no forno por 5 minutos, que esquentou e ficou com a pele torradinha. Os 7 comeram no gazebo. Havia uma rampa para a cadeira de rodas de Love. E a conversa foi agradável e animada. Cloud era ótimo contador de histórias e falou sobre a sua movimentada carreira de segurança no Gentleman Police. Os casos eram engraçados, sem serem cruéis ou preconceituosos. E ninguém riu mais do que a mãe de Cloud. Ela riu até outro ataque de tosse quando Howie contou a história de como um dos seus clientes, em uma tentativa de provar que não era mentalmente adequado para o julgamento, tirou a calça no tribunal e balançou o pênis para o juiz. Meu Deus. O motivo era a viagem até Marysville. Nem foi mencionado. O descanso de Love antes do jantar foi curto, e quando a refeição terminou, ela anunciou que voltaria para a cama. Quando a gente comprou comida pronta, não suja... Quando a gente compra a comida pronta, não suja muita louça, disse ela. E posso lavar de manhã os que tem. Consigo lavar a louça da cadeira mesmo. Só tenho que tomar cuidado com a porcaria do tanque de oxigênio. Ela se virou para Yuni. Tem certeza de que vai ficar bem aqui fora? Disse ao sábado. E se alguém vier, como ontem à noite? Estou armado, senhora, disse Yuni. E aqui é muito agradável. Bom, você pode entrar a qualquer momento. O vento pode ficar forte depois da meia-noite. A porta dos fundos vai estar trancada, mas a chave está embaixo daquela ola de barro. Ela apontou para o velho vaso. Cruzou as mãos sobre o busto considerável e fez uma pequena inclinação. Vocês são boa gente e agradeço por terem vindo aqui ajudar o meu filho. Com isso, ela se afastou. Vocês ficaram ali mais um pouco. Ela é uma boa mulher, disse Alec. É, falou Holly. É sim. Cláudia acendeu um tiparrídeo. A polícia está do meu lado, disse ele. Essa experiência é nova, gostei. Holly perguntou. A policial que está do meu lado, disse ele. Essa experiência é nova. Peraí. Ah, tá. E Holly perguntou. Tem uma morte em Plainsville, Sr. Bottom? Preciso fazer umas compras e adoro Walmarts. Não, e fico feliz por não ter, porque a minha mãe também adora, e eu nunca conseguiria tirá-la de lá. O mais próximo que temos aqui é o Home Depot de Tippett. Deve servir, disse ela, e se levantou. Vamos lavar a louça para Love não precisar fazer nada de manhã. Depois vamos embora. Amanhã estaremos aqui para buscar o Tenente Sábado, e depois voltaremos para casa. Acho que fizemos tudo o que podíamos fazer. Não concorda, Ralph? Os olhos dela o instruíram sobre o que dizer, e ele respondeu, claro. Sr. Gold, Sr. Pelly? Acho que está tudo resolvido, disse Howie. Alex seguiu a deixa. Acho que terminamos aqui sim. Então, eles estão querendo enganar a coisa, né? Dizendo que eles vão embora amanhã e tudo certo, mas certeza que amanhã, na verdade, eles vão pra caverna, né? Lá próximo daquela caverna. Assim, não achei tão convincente. Por quê? Por que o sábado iria passar a noite lá, sabe? Se eles vão embora amanhã e vão deixar a família de novo sozinha. Faz muito sentido, mas tudo bem. Capítulo 13, página 434. Apesar de voltarem para dentro da casa somente 15 minutos depois de Love ter ido para a cama, eles já conseguiram ouvir roncos altos vindo do quarto. Cara, muito diva ela, né? Ela, tipo assim, e aí, visitas, tudo bem, tudo certo, bora jantar. Olha, deu minha hora, hein? Vou dormir. Tchau pra quem fica na minha casa, mas eu estou indo para a minha cama. Beijos. Yuni encheu a pia de água com detergente, enrolou as mangas da camisa e começou a lavar as poucas louças que foram usadas. Ralph secou e Holly guardou. A luz da noite estava forte e Cloud estava lá fora. Nossa, eu adoro o Yuni, cara. Enfim. Cloud estava lá fora com Howie e Alec, conhecendo a propriedade e procurando sinais de invasor da noite anterior. Isso se tivesse havido algum. Eu ficaria bem mesmo que tivesse deixado a arma em casa, comentou Yuni.
Tive que passar pelo quarto da Sra. Bolton para entrar no banheiro, onde ela guarda o oxigênio, e ela tem muitas armas. Há uma pistola Ruger American na mesa da cabeceira, com um pente adicional ao lado e uma Remington Gauch 12 encostada no canto ao lado do espelho Electrolux do aparelho Electrolux. Não sei o que Cloud carrega, mas com certeza deve ter alguma coisa. Ele não é ex-presidiário? Perguntou Holly. É, concordou Ralph. Mas aqui é Texas, e ele me parece reabilitado. Sim, disse ela, parece mesmo, não é? Também acho, disse Oni. Parece que ele deu uma guinada na vida. Já vi acontecer quando as pessoas entram no AA ou no NA. Quando funciona, é um milagre. Mesmo assim, esse forasteiro não podia ter escolhido um rosto melhor para se esconder, não acham? Considerando a história dele, até tráfico de drogas, sem mencionar um passado com gangues como Satan Seven. Quem acredita que se ele dissesse que estava sendo incriminado por alguma coisa? Ninguém acreditou em Terry Maitland, disse Ralph, com um tom pesaroso. E ele era imaculado. Capítulo 14, página 435. Já era hora do crepúsculo quando eles chegaram ao Home Depot, e depois das 9 quando voltaram ao Indian Motel. Observados por Jack Hoskins, mais uma vez vendo pelas cortinas do quarto e massageando obsessivamente a nuca. Eles levaram as compras para o quarto de Ralph e colocaram tudo na cama. 5 lanternas UV curtas, com pilhas extras, e 5 capacetes amarelos. Harry pegou uma das lanternas e fez uma careta pelo brilho roxo. Essa coisa vai mesmo captar as marcas dele? Os rastros? Vai, se houver algum, disse Ron. Harry pôs a lanterna na cama, vestiu um dos capacetes e foi até o espelho acima da cômoda para se avaliar. Estou ridículo, disse ele. Ninguém discordou. Nós vamos mesmo fazer isso? Tentar, pelo menos? Não é uma pergunta retórica, aliás. Sou eu tentando aceitar isso como um fato. Acho que teríamos dificuldade em convencer a patrulha rodoviária do Texas a participar, disse Alec, com calma. O que diríamos a eles? Que achamos que tem um monstro escondido no buraco de Marysville? Se não formos, disse Holly, ele vai matar mais crianças. É assim que aquela coisa vive. Harry se virou para ela de forma quase acusatória. Como vamos entrar? A velha senhora disse que o lugar é mais inacessível do que calcinha de freira. Meu Deus, do nada. E mesmo que entrássemos, onde está a corda? O Home Depot não vende corda? Deve vender. Acho que não vamos precisar, disse ela baixinho. Se ele estiver lá dentro, e tenho quase certeza de que está, não vai ter ido fundo. Primeiro, por medo de se perder, ou de ficar preso em um desabamento. Além disso, acho que está fraco. Ela deveria estar na parte da hibernação do ciclo, mas na verdade só está se cansando mais. Ela está falando com muita certeza de uma coisa que ela não tem a mínima ideia, né? Ao se projetar, falou Ralph, é nisso que você acredita. O que Grace Maitland viu, o que a sua esposa viu, acredito que tenham sido projeções. Acredito, mano. Acho que uma pequena parte do eu físico dele estava lá. É por isso que tem rastros na sua sala. Por isso que ele pôde mover a cadeira e acender a luz do fogão, mas não o suficiente para deixar marcas no tapete novo. Fazer isso deve cansá-lo. Acho que ele deve ter aparecido integralmente uma vez só, no tribunal, no dia que Terry Maitland levou o tiro. Porque estava com fome e sabia que haveria muito para comer ali. Eu duvido que tenha ido presencialmente, justamente porque ele não apareceu em câmeras, né? Supondo que é algo físico, iria aparecer. Agora, uma projeção faz sentido não aparecer. Ele estava lá em carne e osso, mas não apareceu nas filmagens? Perguntou Howie. Como um vampiro que não provoca reflexo no espelho? Ele falou como se esperando que ela negasse, mas Holly não negou nada. Exato. Então você acha que ele é sobrenatural? Um ser sobrenatural? Eu não sei o que ele é. Holly tirou o capacete e jogou na cama. Palpite. É isso que você tem. Concordo. Holly pareceu magoada, tadinho.
e sem saber como responder. Ela também não percebeu o que Ralph viu e tinha certeza de que Alec também tinha visto. Ralph estava com medo. Se essa coisa desse errado, não havia juiz com quem protestar. Ele não poderia pedir anulação do julgamento. Eu acho que eles já deveriam ter ido atrás de um padre, de alguém mais tipo espírita, tipo, sei lá, mano, qualquer coisa assim, sabe? Que tivesse mais conhecimento espiritual que eles. Ralph falou: ainda tenho dificuldade de aceitar todas essas coisas sobre o Cuco e metamorfose, mas houve um forasteiro, isso eu aceito agora, por causa da ligação com Ohio e porque Terry Maitland não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O forasteiro fez besteira nisso, disse Alec. Ele não sabia que Terry estaria na convenção em Cap City. A maioria dos bodes expiatórios que ele escolhia devia ser como Ralph Holmes, com álibis mais furados do que queijo suíço. Não faz sentido, disse Ralph. Alec ergueu as sobrancelhas. Se ele pegou de Terry, não sei como dizer, as lembranças, claro, mas não apenas as lembranças, uma espécie de mapa de consciência dele, disse Holly baixinho. Tudo bem, pode chamar assim, disse Ralph. Consigo aceitar que tem coisas que ele deixaria passar, assim como os leitores dinâmicos deixam passar detalhes quando leem um livro. Mas aquela convenção seria algo importante para Terry. Então por que Cuco ainda... disse Alec. Talvez ele não tivesse opção. Holly tinha pegado uma das lanternas UV e a apontou para a parede, onde uma marca fantasmagórica da mão de algum hóspede anterior sobressaiu. Era uma coisa que Ralph poderia ter ficado sem ver. Talvez ele estivesse com fome demais para esperar por um momento melhor. O Cuco, né? Talvez o Cuco tivesse com fome demais para esperar por um momento melhor. Ou talvez não ligasse, disse Ralph. Serial killers muitas vezes chegam a esse ponto, em geral, pouco antes de serem pegos. Bunny, Speck, Gacy, todos chegaram a um ponto que começaram a acreditar que eram a própria lei, deuses. Ficaram arrogantes e exageraram. E se esses forasteiros nem exagerou tanto assim, não acha? Pensem bem, não íamos levar Terry para a denúncia, e ele seria julgado pelo assassinato de Frank Phillips. Nós íamos levar Terry para a denúncia, e ele seria julgado pelo assassinato de Frank Wilson. Apesar de tudo que sabíamos. Eu já ia dizer exatamente isso, apesar de saber que tinha um álibi. Não tínhamos certeza de que o álibi era falso. Nós tínhamos certeza de que o álibi dele era falso, por mais forte que fosse. A parte de mim ainda quer acreditar, e parte de mim ainda quer acreditar nisso. A alternativa vira tudo o que eu achava que entendia sobre o mundo de cabeça para baixo. Ele se sentiu febril e um pouco enjoado, como um homem normal do século XXI. Podia aceitar um monstro metamorfo. Se eles acreditassem no forasteiro de Rory Gibney ou no El Cuco dela, então tudo estava valendo. Não havia fim para o universo. Ele não está tão arrogante agora, disse Rory em voz baixa. Ele está acostumado a ficar no mesmo lugar durante meses depois de matar enquanto faz a sua transformação. Ele só se desloca quando a mudança se completa ou até está quase completa. É nisso que acredito, com base no que li e no que descobri em Ohio. Mas o padrão habitual dele foi rompido. Ele teve que fugir de Flint City quando aquele garoto descobriu que ele estava ficando no celeiro. Ele sabia que a polícia ia aparecer cedo ou tarde. Então veio para cá, para ficar perto de Cloud Bottom, e encontrou a casa perfeita. O buraco de Marysville, disse Alec. Rory assentiu. Mas ele não sabe que nós sabemos. Essa é a nossa vantagem. Cloud sabe que o tio e os primos estão enterrados lá, sim. O que ele não sabe é como o forasteiro hiberna nos lugares onde há mortos ou perto deles. Preferivelmente com parentes de pessoas na qual ele está se transformando. Tenho certeza de que funciona assim. Deve ser. Mas só porque você quer, pensou Ralph. Porém, ele não conseguiu entender nenhum buraco da lógica dela. Isso se ela aceitasse o postulado básico de um ser sobrenatural que tinha que seguir certas regras. Talvez por tradição, talvez por algum imperativo desconhecido, que nenhum deles seria capaz de entender. Nós podemos ter certeza de que Love não vai contar para ele? Perguntou Alec. Acho que sim, disse Ralph. Ela vai ficar quieta pelo bem do filho. Rory pegou uma das lanternas e apontou para o ar-condicionado barulhento, encontrando um grupo de digitais brilhantes como um aspecto. Ele a desligou e disse: E se ele tiver um ajudante? O Conde Drácula tinha aquele tal de Renfield,
O Dr. Frankenstein tinha um corcunda, Igor. O Drácula tinha aquele tal de Renfield. O Dr. Frankenstein tinha um corcunda, Igor. Nossa, isso me lembrou um filme que eu assisti, o Van Helsing. No caso, quem tinha o Igor, né? O Igor, no caso, trabalhava pro Drácula. Mas o Dr. Frankenstein também estava lá. E eu acho que o Dr. Frankenstein não se dava bem com o Drácula e nem com o Igor. Mas enfim, outro assunto aqui. Holly falou: esse é um engano popular. No filme original do Frankenstein, o assistente do médico se chamava Fritz. No filme original do Frankenstein, o assistente do médico se chamava Fritz e foi interpretado por Dwight Frye. Mais tarde, Bela Lugosi. A correção é válida, disse Howie. Mas a pergunta também é: se o nosso forasteiro tiver um cúmplice, alguém com ordem de ficar de olho na gente, isso não faz sentido? Mesmo que o forasteiro não saiba o que descobrimos sobre o buraco de Marsville, ele sabe que estamos perto demais para relaxar. Então, o que quer dizer, Howie? Disse Alec. Mas serial killers... Então, entendo o que quer dizer, Howie, disse Alec. Mas serial killers costumam ser solitários, e os que ficam livres por mais tempo são andarilhos. Há execuções, mas não acho que esse cara seja uma. Há exceções, mas não acho que esse cara seja uma. Ele foi de Darton para Flint City. Se investigássemos a partir de Ohio, talvez encontrássemos crianças assassinadas em Tampa, na Flórida, ou em Portland, no Maine. Existe um provérbio africano que diz: quem viaja sozinho, viaja mais rápido. E, falando de forma prática, quem ele poderia contratar para um serviço desses? Um maluco? Disse Howie. Tudo bem, falou Ralph, mas de onde? Ele parou na loja de malucos e comprou um? Tá bom, disse Howie. O monstro está sozinho, escondido no buraco de Marsville, esperando que a gente vá pegar ele. Vá pegar ele, ou arraste para o sol, ou enfie uma estaca no coração, ou as duas coisas. No livro de Stalker, disse Rod, eles cortam a cabeça do Drácula quando o pegam e enchem sua boca de alho. Howie jogou a lanterna na cama e levantou as mãos. Ah, sem problemas. Vamos dar uma paradinha no Shopwell para comprar alho e um cutelo para carne, já que não compramos uma serra no Home Depot. Ralph disse: acho que uma bala na cabeça deve funcionar bem. Eles pensaram nisso em silêncio por um momento e Howie disse que ia para a cama. Mas antes de ir, gostaria de saber qual o plano para amanhã. Ralph esperou que Rod esclarecesse esse ponto para o advogado, mas ela só olhou para Ralph. Ele ficou sobressaltado e comovido com as bolsas debaixo dos olhos dela e com as linhas que tinham aparecido nos cantos da boca. O próprio Ralph estava cansado. Ele achava que todos estavam, mas Holly Gibney devia estar exausta àquela altura, funcionando apenas à base dos nervos, e considerando o corpo magro, ele achava que, para ela, isso seria como correr sobre espinhos, ou vidro quebrado. Nada antes das 9, disse Ralph. Vamos todos precisar de pelo menos 8 horas de sono, até mais se possível. Depois arrumamos as nossas coisas, fazemos o check-out, vamos até a casa dos Bolton e pegamos Iune. De lá, vamos para o buraco de Marsville. A direção vai ser errada se queremos que Cloud ache que vamos voltar para casa, disse Alec. Ele vai se perguntar por que não estamos indo para Plainville. Tudo bem, vamos dizer para Cloud e Loves que temos que ir a Tippett primeiro porque, não sei, temos mais compras a fazer no Home Depot? Péssima desculpa, disse Howie. Alec perguntou: quem foi o policial estadual que foi conversar com Cloud, você lembra? Ralph não lembrou de imediato, mas tinha anotado no iPad. Rotina era rotina, mesmo quando se estava atrás do bicho-papão. O nome dele era Owen Sype, Cabo Owen Sype. Certo, diga para Cloud e para a mãe dele que é a mesma coisa que contar para o forasteiro se ele conseguir mesmo entrar na cabeça de Cloud. Que você recebeu uma ligação do Cabo Sype dizendo que um homem parecido com a descrição de Cloud é procurado em Tippett para interrogatório em relação a um assalto ou roubo de carro, talvez uma invasão de domicílio. Yuri pode confirmar que Cloud estava em casa a noite toda. Não se estiver dormindo no gazebo, disse Ralph. Você está me dizendo que ele não teria ouvido Cloud ligar o carro? Aquela coisa precisava de um silenciador novo há anos. Ralph sorriu. Tem razão.
Tudo bem, então você diz que nós vamos até Tippett para verificar isso, e se não der em nada, vamos voltar para Flint City. Parece bom? Parece ótimo, disse Ralph. Só temos que tomar cuidado para Cloud não ver as lanternas e os capacetes. Será que dá tempo de mais um capítulo? Acho que vai dar... Acho que vai dar. Capítulo 15, página 441. Às 11 horas chegaram e pensaram, e Ralph estava deitado na cama bamba do quarto, sabendo que devia apagar a luz, mas sem conseguir apagá-la. Ele tinha ligado para Jane e conversado com ela por quase meia hora. Um pouco sobre o caso, um pouco sobre Derek, mas a maior parte da conversa sobre besteiras. Depois disso, tentou a televisão, pensando que um dos pregadores noturnos de Love Bolton poderia funcionar como remédio para dormir. Ou pelo menos, sufocar a agitação constante dos seus pensamentos. Mas quando ligou o aparelho, só encontrou uma mensagem dizendo: "Nosso satélite está com problemas, agradecemos a paciência." Ele estava estendendo a mão para o abajur quando uma batida leve soou na porta. Ralph atravessou o quarto e esticou a mão para a maçaneta, pensou melhor e olhou para o olho mágico. Não adiantou nada, estava sujo ou coberto. "Quem é?" "Eu", disse Rory. A voz soou baixa com uma batida. Ele abriu a porta, a camiseta dela estava fora da calça e o paletó do terninho, que ela tinha vestido para proteger do friozinho da noite, estava caído comicamente de um lado. O cabelo grisalho curto voava no vento. Ela estava segurando o iPad. Ralph, de repente, percebeu que estava de cueca boxer, com a frente sem botão, provavelmente um pouco aberta. Ele se lembrou de uma coisa que diziam quando era criança. "Quem te deu permissão de vender salsicha?" Meu Deus. "Eu acordei você", afirmou ela. Não acordou, entre." Ela hesitou, mas entrou no quarto e se sentou na cadeira enquanto ele vestia a calça. "Você precisa dormir um pouco, Rory. Parece bem cansada." "Estou mesmo, mas às vezes tenho a impressão de que quanto mais cansada fico, mais difícil é dormir, principalmente se estou preocupada e ansiosa." "Já tentou usar o Zolpidem?" "Não é recomendado para quem toma antidepressivos." "Entendi." "Fiz umas pesquisas. Às vezes isso me ajuda a dormir. Comecei a pesquisar os artigos do jornal em relação à tragédia sobre a qual a mãe de Cláudia nos contou. Houve muitas coberturas e bastante história. Achei que talvez gostasse de saber." "Vai nos ajudar?" "Acho que sim." "Então quero ouvir." Ele foi para a cama e Rory chegou para a beira no assento, os joelhos unidos. "Tudo bem." Love falou várias vezes sobre o lado Arriga e disse que um dos gêmeos, Jameson, deixou cair um chefe Arriga de plástico do bolso. Ela abriu o iPad. Essa foto foi tirada em 1888. A fotografia em tom sépia mostrava um nativo americano com aparência nobre de perfil. Ele estava usando um cocar que descia até metade das costas. Por um tempo, o chefe viveu com um pequeno grupo de navarros na reserva Antigua, perto de El Paso. Depois se casou com uma mulher branca e se mudou primeiro para Austin, onde sofreu preconceito, depois de Marsville, onde foi aceito como membro da comunidade após cortar o cabelo e declarar sua fé cristã. A esposa dele tinha um pouco de dinheiro, e eles abriram um entreposto comercial em Marsville, que acabou se tornando um Indian Motel e café. "Lar do seu lar", disse Ralph, olhando para o quarto velho. Aqui está o chefe Arriga em 1926, 2 anos antes de morrer. Àquela altura, ele tinha mudado o nome para Thomas Higgins. Rory lhe mostrou uma segunda foto. "Puta merda", exclamou Ralph. Eu diria que ele ficou nativo, mas está mais para o oposto." Era o mesmo perfil nobre, mas agora a bochecha virada para a câmera tinha marcas profundas de rugas e o cocar não estava mais presente. O antigo chefe navarro usava óculos sem armação, uma camisa branca e gravata. Rory disse: "Além de cuidar do único negócio bem-sucedido de Marsville, foi o chefe Arriga, também conhecido como Thomas Higgins, que descobriu o buraco e cuidou das primeiras visitas. Eram bastante populares." "Mas a caverna foi batizada com o nome da cidade e não dele", disse Ralph. "O que faz sentido. Ele podia ser cristão e um empresário de sucesso, mas ainda era um pele vermelha para a comunidade. Ainda assim, acho que o pessoal daqui o tratou melhor do que os cristãos de Austin. Eles merecem certo crédito por isso. Continue." Ela lhe mostrou outra foto.
Essa era de uma placa de madeira com uma versão pintada do chefe Arriga de Cocá, e a legenda embaixo dizia: melhores pictogramas por aqui. Ela usou os dedos para dar zoom na foto, e Ralph viu um caminho seguido pelas pedras. A caverna tem o nome da cidade, disse ela, mas pelo menos o chefe ganhou alguma coisa. A entrada Arriga, bem menos glamourosa do que a câmera de som, mas com uma ligação direta mas uma ligação direta a ela. Era por Arriga que os funcionários levavam os suprimentos e era uma saída em caso de emergência. Foi por lá que os grupos de buscas torceram para encontrar uma rota alternativa que os levaria até as crianças? Correto. Ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando. A entrada principal está coberta com tábuas, Ralph. Ela foi colocada com cimento. Eles não queriam perder mais nenhuma criança. A entrada Riga, a porta dos fundos, também foi coberta por tábuas, mas nenhum dos artigos que ali fora sobre estar coberta, mas nenhum dos artigos que ali falava sobre estar coberta de cimento. Isso não quer dizer que não esteja. Ela balançou a cabeça com impaciência. Eu sei, mas se não estiver... Então foi assim que ele entrou. O forasteiro. É nisso que acredita. A gente deveria ir lá primeiro. E se houver sinais de invasão... Entendi, disse ele. Parece um bom plano, boa ideia. Você é uma detetive incrível, Rod. Ela agradeceu com os olhos baixos e com voz hesitante de alguém que não sabe bem como receber elogios. É gentileza sua dizer isso. Não é. Você é melhor do que Betsy Rings e bem melhor do que o desperdício de espaço conhecido como Jack Hoskins. Ele vai se aposentar logo, e se eu tivesse algum poder de decisão sobre o cargo, ele seria seu. Rod balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Fugitivos, recuperação de bens e cachorros perdidos bastam para mim. Nunca mais quero fazer parte de outra investigação de assassinato. Ela se levantou. Hora de voltar para o seu quarto e dormir. Se estiver certa sobre isso, amanhã não vai ser um dia digno de John Wayne. Em 1 minuto. Tive outro motivo para vir aqui. É melhor se sentar. Deixa eu ver aqui. Aí eu vou ler esse aqui, vai ser o último capítulo de hoje. Capítulo 16, página 444. Apesar de hoje ela ser uma pessoa bem mais forte do que era no dia em que teve a sorte grande de conhecer Bill Hodgins, Rod não estava acostumada a dizer às pessoas que elas tinham que mudar o seu comportamento ou que estavam erradas. A sua versão mais jovem era um ratinho apavorado e fugidio, que, às vezes, contemplava o suicídio como a melhor solução para os seus sentimentos de pavor, inadequação e pura vergonha. O que ela mais sentiu no dia em que Bill se sentou ao lado dela nos fundos de uma funerária, em que ela não conseguiu se obrigar a entrar. Nossa, vou ler de novo. O que ela mais sentiu no dia em que Bill se sentou ao lado dela nos fundos de uma funerária, em que ela não conseguiu se obrigar a entrar, foi a sensação de que tinha perdido uma coisa vital. Não só uma bolsa ou um cartão de crédito, mas a vida que podia ter tido se as coisas tivessem sido um pouco diferentes ou se Deus tivesse achado que deveria colocar um pouco mais de uma substância química importante, um tipo de suco de felicidade glandular no seu organismo. Acho que você perdeu isso, dissera Bill, sem, na verdade, ter dito nada. É melhor guardar no bolso. Agora Bill estava morto, e ali estava aquele homem, tão parecido com Bill de tantas formas, a inteligência, os momentos ocasionais de bom humor e, acima de tudo, a obstinação. Ela tinha certeza de que Bill teria gostado dele, porque o detetive Ralph Anderson também acreditava em ir atrás do caso. No entanto, também havia diferenças, e não só por ele ser 30 anos mais jovem do que Bill era quando morreu. O fato de Ralph ter cometido um erro terrível ao prender Terry Maitland em público, antes mesmo de entender as dimensões do caso, era só uma dessas diferenças, e provavelmente não a mais importante, por mais que o assombrasse. Deus me ajude a lhe dizer o que preciso dizer, porque essa é a única chance que vou ter, e faça com que ele me escute. Por favor, Deus, faça com que ele me escute. Ela falou. Tô ansiosa para saber o que ela quer falar pro... esqueci o nome dele, gente. Pro Ralph. Cada vez que você e os outros falam sobre o forasteiro, é no condicional.
Não sei se entendi, Rory. Acho que entendeu. Se ele existir, supondo que ele exista, considerando que ele exista. Ralph ficou em silêncio. Não ligo para os outros, mas eu preciso que você acredite, Ralph. Preciso que você acredite. Eu acredito, mas não sou o suficiente. Rory, não, disse ela com ferocidade na voz. Não, me escute. Eu sei que é loucura, mas a ideia do El Cuco é mais inexplicável do que algumas das coisas terríveis que acontecem no mundo. Não estou falando de desastres naturais e acidentes. Estou falando de alguma coisa que as pessoas fazem de algumas coisas que as pessoas fazem com as outras. Ted Bundy não era apenas uma versão do El Cuco, um metamorfo, com um cara para as pessoas que ele conhecia e outras para as mulheres que matava? Ted Bundy não era apenas uma versão do El Cuco, um metamorfo com uma cara para as pessoas que ele conhecia e outra para as mulheres que matava. A última coisa que aquelas mulheres viram foi a outra face dele, o rosto interior, a cara do El Cuco. Há outros, eles andam entre nós, você sabe disso. São alienígenas, monstros além da nossa compreensão, mas você acredita neles. Já aprendeu alguns, talvez até já tenha ajudado para que fossem executados. Ele ficou em silêncio pensando. Quero fazer uma pergunta, disse ela. Vamos supor que tivesse sido Terry Maitland que matou aquele garoto, arrancou um pedaço da sua carne e meteu um galho dentro dele. Isso seria menos inexplicável do que aquela coisa que pode estar escondida na caverna? Você conseguiria dizer: eu entendo o mal que estava escondido por trás da máscara do treinador do time infantil e cidadão de bem da comunidade. Eu sei exatamente o que levou a fazer aquilo. Não, já aprendi, ele falando, né? Não, já aprendi homens que fizeram coisas terríveis e até uma mulher que afogou a própria filha bebê na banheira. E nunca entendi. Na maior parte das coisas, nem eles entendem. Tanto quanto eu nunca entendi porque Brad Hasfield saiu para se matar em um show e levar junto 1000 crianças inocentes ou até mais. O que estou pedindo é simples. Acredite, ao menos nas próximas 24 horas, consegue fazer isso? Você vai conseguir dormir se eu disser que sim? Ela assentiu sem desviar o olhar dele. Então eu acredito. Durante as próximas 24 horas, pelo menos, El Cuco existe. Se está ou não no buraco de Marysville, ainda vamos descobrir, mas ele existe. Rory expirou e se levantou. O cabelo desgrenhado, o paletó no terno caído e um dos lados a camisa para fora da calça. Ralph achou que ela parecia ao mesmo tempo adorável e horrivelmente frágil. Que bom, vou para a cama. Ele a levou até a porta e a abriu. Quando Rory saiu, ele disse: não há fim para o universo. E ela olhou para ele solene. Isso mesmo, essa merda não tem fim. Boa noite, Ralph. É isso, gente, a leitura de hoje. Amanhã a gente provavelmente vai ver aí o que eles acharam nesse buraco aí de Marysville que eles estão indo. E só dando aqui uma visão pra vocês, a gente ainda vai ter mais 3 leituras. Então a gente vai terminar na quinta-feira o livro. E é isso, pessoal. Até a próxima leitura.